Paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um dia de série Os Segredos do Dinheiro na Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Não esquece, entrou aqui, já manda boa noite, manda boa noite, fala que você está ouvindo, está vendo perfeitamente. Hoje vai ter muito conteúdo, tá? O evangelista Edson Freitas vai estar conosco já já. Boa noite, Fabrício, boa noite, Paula. Minha sogra querida está aqui também. Deixa eu já convidar nosso querido. Tá? Nós estamos já há um mês, hoje completa um mês, estudando os segredos do dinheiro na Bíblia. Ó, nosso evangelista chegou aí. A câmera tá virada. Agora sim. Agora eu tô te vendo. Tá me ouvindo, Tô te velho? ouvindo e te vendo. Tem certeza? Não Mas tá não me tô te vendo, não. vendo? Não, A gente não. tá te vendo aqui. Pera aí, deixa eu A ver se sua tem. tá preta pra mim. Deixa eu ver aqui. Nada ainda? Nada. Deixa eu ver se eu consigo tirar você e colocar de novo pra gente conseguir. Pessoal que estiver aqui na live, vê se vocês conseguem ver o evangelista aí pra gente. Deixa eu ver, tá? Vou tentar tirar e colocar de novo. Beleza. Você consegue sair aí pra eu te chamar de novo? Vê se você Pera aí, só consegue. um minuto. Aí. Vou chamar aqui nosso querido de novo. Agora não tô te ouvindo. Vou convidar ele aqui de novo. Vocês conseguem me ouvir, pessoal, que tá na live aí? E se vocês conseguem me ouvir e me ver perfeitamente. Boa noite, P. Confirma aí pra mim se você consegue me ver e me ouvir. Se você ajuda a gente aqui na moderação da live. Eu não tô conseguindo fazer com que o evangelista entre. Ah, agora entrou. Pera aí. Tava me chamando da minha esposa. Ah, tá. Agora foi? Deixa eu só ajeitar aqui no negocinho aqui pra ficar Consegue me ver melhorzinho. agora? Consigo. Pai do Senhor, varão. A paz Essa do luz aqui Senhor. atrás aqui, vai atrapalhar você? Oi? Essa luz aqui atrás vai atrapalhar vocês? Acredito que não. Tô conseguindo te ver Não. tranquilamente. Beleza. Meu irmão, primeiro te apresentar aí para todos que estão aqui com a gente. Hoje, inclusive, completa um mês que nós estamos estudando aqui, junto com grandes pessoas, como hoje nós temos o evangelista conosco. Os segredos do dinheiro na Bíblia. Tem muita coisa errada sendo ensinada, né, a respeito do Sim. dinheiro nas Sagradas Escrituras. Tem muitas falsas crenças. De um lado tem, né, a gente vê muita pessoa pregando sobre a prosperidade de uma forma errada, como a gente também vê muitas pessoas deixando de acessar algumas coisas por uma concepção errada, né? E Sim, eu sim. trabalho aqui nas redes sociais com finanças. Eu estou desde 2017 no ramo de financeiro, trabalhei em banco, tudo, e hoje trabalho como consultor financeiro. E eu descobri através do estudo, né, através da revelação de Deus, que tem muito mais questões espirituais no dinheiro, não somente técnicas, né, que a gente pode ensinar. Então, como dividir seu dinheiro, como investir seu dinheiro, mas tem questões espirituais também. E aí, por isso, Sim. nasceu essa questão dos segredos do dinheiro na Bíblia. E eu quero te agradecer de antemão por você aceitar o convite, por estar aqui conosco, por passar um pouco daquilo, do muito que Deus te revelou a Meu respeito das Deus. Escrituras. Sinta-se à vontade, pode bagunçar, depois a gente vai arrumando as cadeiras aí. E seja bem-vindo, Não, tá, irmão? Obrigado, Deus abençoe. a gente não vem pra bagunçar, não. A gente só vem
mostrar à luz das escrituras Amém. que o dinheiro não é ruim. Ruim sou eu, que tenho um coração voltado e propenso ao mal, entendeu? O dinheiro, ele veio para acrescentar na vida do ser humano, entendeu? Você vê que nos tempos antigos, quantos homens, né, que Deus chamou e prosperou assim de uma maneira grandiosa. Mas o Muitos. coração deles não estavam nas coisas que Deus deu. Então, o dinheiro não é o mal, é o amor a ele que é o mal, entendeu? Aí tá a raiz. A raiz do mal tá você amar o dinheiro. É você fazer dele, né, o seu holofote, depositar toda a sua confiança no dinheiro. Mas o dinheiro não é mal. Mal é o ser humano Uhum. que não sabe administrar, que não sabe fazer bom uso, entendeu? O ser humano em si, você quer conhecer o ser humano, tem um ditado que fala, né? Quer conhecer o ser humano, dá poder para ele. Você É, desse jeito. saber quem ele realmente é. Porque tem pessoas que quando vem de baixo e chega lá em cima, humilha todo mundo, quer pisar em todo mundo, não fala com mais ninguém, entendeu? Então, assim, o dinheiro não é ruim, o dinheiro é bom, né? Estava até assistindo um pouquinho, um pedaço da live que o pastor Marcos Nogueira fez com você. Quem é que não quer ter dinheiro, né? Quem? É. É que não quer? Eu mesmo quero. Que nem feriado prolongado desse aí, você acha que eu queria estar onde? Eu queria estar viajando, queria ter um dinheiro para poder estar viajando, entendeu? Aham. Mas assim, como o pastor Marcos Nogueira ele disse, né? Deus ele sabe para quem ele dá. E às vezes ele coloca um limite para certas pessoas, entendeu? Se Deus sabe que o meu coração não está preparado para ter uma riqueza, ele não vai me dar. Uhum. Tem pessoas que é muito ambiciosa e querem ter não para poder fazer algo bom ou beneficiar alguém. Às vezes as pessoas querem ter para humilhar quem humilhou ela, entendeu? Jeito. Então, o problema está onde? O problema está no coração. Dando uma pinceladinha sobre esse assunto, eu queria falar um pouquinho sobre mordomia, né? Engloba esse conto que a gente está comentando aqui agora, Sim. né? Que fala sobre mordomia, né? Se quiser até perguntar para quem está assistindo aí, o que é mordomia, né? Para poder interagir com a gente aí. É, seria legal, pessoal, quem estiver aí conosco, responda o que você entende por mordomia. A palavra mordomia vem o que na sua cabeça? Enquanto o É pessoal vai um tema mandando assim, aí. sim, sim. É um tema que não é falado Uhum. dentro das igrejas, né? E quando se fala de uma forma distorcida, é como que se Deus fosse obrigado a me prosperar. Ele não tem Eu obrigação sou dizimista, nenhuma. sou ofertante. Não, as pessoas não leem a Bíblia e acham que só porque dá o dízimo, Deus tem a obrigação de pagar as dívidas dela. Aí a pessoa vai colocar a culpa em quem? No devorador, no migrador, no cortador. Aí você pede a fatura para a pessoa, o nome lá tá o quê? Fulano de tal, não é o migrador, não é o cortador. Entendeu? Então Deus não tem obrigação. A gente que tem que saber dosar da forma que a gente gasta, o que a gente ganha. Você, como trabalha com finanças, deve saber muito bem como que Sim, funciona essa área. sim. Tem pessoas que metem os pés pelas mãos e acabam não fazendo nada. E É, ainda a culpa deles ainda, a né? gente acaba acontecendo muito, às vezes, um dos primeiros passos que a gente tem na consultoria é você analisar aquilo que é o extrato da pessoa. Então, simples Sim, ali, extrato do banco, ela te manda e você olha. E as pessoas vêm muito para mim, às vezes, né, pegando testemunho dentro desse gancho. Ela fala assim, Igor, sim. eu não sei o que acontece com a minha vida financeira, cara, não vai para frente. Aí você olha o extrato da pessoa, você fala assim, ó, tá aqui. É por isso aquilo, é por isso aqui, é por isso que sua vida não tá indo para frente. Uma pessoa que gasta aleatório, né? Exato. Pessoa que não sabe aonde colocar o seu dinheiro. Porque, na verdade, quando a gente fala de dinheiro, né? A gente vai falar do nosso suor, certo?
E a gente vai falar de sangue. Por quê? A nossa vida, o nosso suor é o nosso sangue. A gente às vezes trabalha 12 horas, 13 horas, 8, 9, sei lá. O tempo que a gente. Que tem pessoas que trabalham 12, trabalham por 24, trabalham em casa, trabalham fora. Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa pega o sangue dela, de 12 horas, e investe em algo que é improdutivo. 12 horas do sangue da vida dela, ela pega e gasta com coisas que não vai trazer benefícios para ela. Entendeu? Aí vem a pergunta: o que é mordomo? Né? Como que é tratada a questão da mordomia? Né? Se a gente for pegar uns filmes antigos, a gente vai ver que o mordomo é aquele que toma conta de todas as finanças, né, do seu senhor, que toma conta dos seus criados, né, e ele é responsável por toda a administração da casa do seu senhor, certo? Se estiver errado, você É isso aí. corrija, certo? Então, assim, a gente falando de mordomia, a gente fala de alguém que é administrador, certo? Sim. Mas a forma que as coisas estão andando hoje, a gente vendo as pessoas querendo enriquecer de forma ilegal, de forma legal, às vezes passando por cima de pessoas, né? A pessoa quer chegar lá. Ela quer chegar lá de alguma forma, de alguma maneira, mas por ela não saber a forma correta, a forma certa de chegar até lá em cima, ela sai atropelando todo mundo, certo? Então, falando de a pessoa, muitas das vezes, como eu comentei com você hoje de manhã, a pessoa não consegue administrar sua casa que é pequena, né? Seus filhos, suas contas. Vamos supor, eu ganho R$ 3.000, eu gasto 5, eu gasto 4, essa conta não vai fechar, não tem como, entendeu? Uhum. E a pessoa sempre está em dívida, a pessoa sempre tá vendo, nunca sobra dinheiro, ela quer investir, mas como que ela vai investir se ela não sabe administrar o que ela ganha? É que nem a família. Como que eu vou administrar uma empresa? Como que eu vou administrar funcionários? Como que eu vou administrar um pequeno negócio se eu não administrar a minha vida pessoal? É forte. A minha vida pessoal. Porque a vida pessoal, ela é seu cartão postal. A pessoa ela tem que ser organizada. A pessoa ela tem que administrar bem tanto sua vida pessoal e o seu tempo. Você sabe que a mordomia, ela também está englobada no tempo, porque a Bíblia vai dizer que nós temos que remir o tempo. E o que é remir o tempo? Pergunta para os irmãos que estão nos assistindo, o que é remir o tempo? Porque as pessoas correm desenfreadamente atrás da prosperidade, né? Uhum. Mas se as pessoas lessem mais a palavra de Deus, ela ia ver que ela não precisaria correr atrás da bênção. Por que o ímpio é na questão aquele que não serve a Deus? Aquele que, sabe, não tem um relacionamento diário com a palavra, com a leitura diária da Bíblia. É aquele que não conhece a Deus ainda. É aquele que, sabe, não tem o conhecimento de Deus. Por quê? Que ele é mais próspero do que os cristãos. Pessoas têm que se fazer. O cristão, ele acha que por ele servir a Deus, Deus vai fazer cair do céu a prosperidade. Hum. E não é assim. O crente serve a Deus e acha que tudo vai cair do céu, sabe? Vai ser fácil. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, tanto para o justo como para o injusto, né? Mas talvez para aqueles que servem a Deus, está esperando a chuva cair só para ele, só no terreno dele. O ímpio, ele acorda cedo, às vezes ele não dorme, faz É. faculdade,
faz curso, ele corre atrás. O cristão não. O cristão fica esperando de braço cruzado, achando que Deus tem a obrigação de dar para ele só porque ele está servindo a Deus. E não é dessa forma. Não é dessa maneira. Ó, eu pontuei algumas coisas aqui, a questão da mordomia, né? Eu falei um pouquinho sobre o mordomo, que é o administrador, certo? E a mordomia é o ofício dele, é o que ele faz, né? Tá. Que ele administra a casa, administra os bens. Na mordomia, a gente trata sobre mordomia financeira, mordomia do tempo, mordomia da família. Isso tudo é o mordomo, é o administrador, e a função dele é administrar a família, administrar o tempo, administrar a sua vida espiritual, entendeu? Aham. Porque a vida espiritual, se ela não estiver em dia ou de acordo com a palavra de Deus, o que que acontece? Muitas das vezes acontece o quê? Quando a pessoa tem um problema no passado, um trauma, né, algo que marcou a vida dela, e isso traz a ela um trauma, um medo, sabe? Traz problemas psicológicos, né? Porque uma criança, quando tem um problema na sua infância, se isso não for tratado na infância, isso vai acarretar o quê? Pro Na sua resto da velhice, vida dela. na vida dela. Uma pessoa que não está preparada para ser próspero, não está curada, não está pronta, o que que essa pessoa vai fazer? Estando em um lugar elevado, com dinheiro, o que que ela vai fazer? Ela não sabe o que Vai fazer. virar uma arma na mão dela, Porque né? é como colocar num saquetel furado, entendeu? Ela Aham. não vai saber administrar o que entra na mão dela. Você entende? Então, assim, não é só o dinheiro, envolve muito mais coisas. Porque, lembra que eu falei no começo? Que o problema não é o dinheiro, o problema é o quê? É o coração. Coração. Somos nós. Nós somos o problema. Porque se a gente não está bem psicologicamente, uma pessoa que não está bem psicologicamente com poder, o que que ela faz? Ela passa por cima de todo mundo. Ela atropela todo mundo. Ela não quer saber quem é menor, quem não é, quem é chefe, quem não é. Ela quer estar lá em cima. Ela Uhum. quer passar por cima de todo mundo. Então, primeiramente, nós temos que aprender a ser administrador, primeiro, da nossa mente e do nosso coração, certo? É. Primeira coisa. Por quê? Em Efésios, capítulo 6, a Bíblia vai nos ensinar o quê? Que nós não temos que lutar nem contra a carne e nem contra o sangue. Acha aí, varão. Lê pra gente aí. É 6. Acho que é 6:10. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, é 12. É a partir do 10 mesmo. É versículo 12. É. Lê a partir do 12. Porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue e a carne. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você viu aí? A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Antes, Paulo ele vai dizer que nós devemos revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente possa estar firme contra as astutas ciladas do inimigo, contra os dardos inflamáveis. O que é os dardos inflamáveis? A nossa mente é um campo de guerra. Forte. A nossa mente. Por quê? Porque quantos pensamentos o ser humano tem durante o dia? São incontáveis. São incontáveis.
incontáveis. Então, durante o dia, o ser humano não consegue discernir quem é que está atacando a sua mente. Então, a nossa mente é o nosso maior desafio. Porque se a gente não vence as nossas lutas e as nossas guerras na mente, a gente já perdeu as guerras no mundo físico. Meu Deus. A gente não consegue vencer. Por quê? Se a nossa pressão está na mente, nós não conseguimos ter uma mente sadia para poder administrar primeiro o que está na nossa mente, para depois administrar o que está fora, a gente não dá conta. Primeiro a nossa mente tem que estar boa, para que o nosso coração esteja saudável. Eu lembro que Epístola de João, acho que capítulo 1, vê se você consegue achar aí, mano. Amém. Epístola de João, capítulo 1. Diz assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 15. Lê pra gente aí, varão. Vamos ver se estou certo aqui. Não ameis o mundo. Essa? Isso, Não, isso mesmo. não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pode continuar. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a Opa, soberba da vida, não. segura. Concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. Por quê? Concupiscência é desejos desenfreados, certo? Concupiscência dos olhos. Tudo aquilo que a gente alimenta com os olhos e a gente acaba dando mais ênfase é o que nós estamos alimentando. E alimentando isso, a gente leva para o coração. Tudo está relacionado ao que eu vejo e ao que eu penso. Meu Deus. Está tudo relacionado ao que eu vejo e ao que eu penso. Mas o problema maior está dentro, que é o coração. Marcos capítulo 7, versículo 21 e diante. Olha o que fala. 21 adiante. É. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os Opa, maus desígnios, a como é que prostituição é? Dentro do? do Dentro do? coração. Então, o problema não é só aqui. O problema maior está onde? No coração. Ou seja, o dinheiro não é mal. Mal é o ser humano. O coração do ser humano, ele é propenso a ser mal, a ser ruim. Vamos lá. Abraão foi um homem próspero. Ao ponto de Ló, os pastores de Ló e os pastores de Abraão brigarem. Por quê? Por causa de espaço. Porque os dois rebanhos não comportavam a mesma terra. Eles eram muito prósperos. Mas ele estava pegado a isso? Não estava. Primeira riqueza que Abraão tanto almejava. E mesmo assim, o coração dele não ficou preso. Era o seu filho. Era a preciosidade que Abraão almejava. Ele não queria riqueza. Ele queria um filho. Deus deu riqueza e, além de tudo, Deus ainda deu um filho para ele. Só que Deus, para provar Abraão, o que Deus faz com Abraão? Pede o filho dele. E aí? E se Deus pedisse... Pode falar, Varão. É a prova viva de que para Deus o mais importante é o coração, né? E se Deus pedir para mim hoje, para você, aquilo que é mais precioso na sua vida, tem coragem de dar? E aí,
chat. Quem tiver aí, tiver coragem de responder, responde. Porque é aquilo que o nosso pastor tá até assistindo a gente aí. Manda um abraço para ele aí, ó. Ô, Pastor glória! Marcos Pastor Marcos Nogueira está conosco aqui. Que responsabilidade, hein, evangelista? é um homem sensacional. Ele, ele comentou, né, na igreja dele, que eu estava presente, ele falou que Deus só serve para muitas pessoas para restaurar o casamento, Hum, para dar bênçãos, para ajudar a contar com dificuldade, contar com aperto, mas Deus não é Deus na vida financeira dele. Por quê? Porque é uma pessoa que é mão fechada. É uma pessoa que recolhe bens para si, né? Recolhe bens, recolhe bens, recolhe bens, mas não tem um coração aberto, não é abençoador. que, É que uma a gente pessoa. Pode que a falar, gente vê profeta. até naquilo que você falou, né? No começo da live, você falou sobre o saquetel furado. Ali era a prova viva em Ageu, ali, aquele povo, do que é reter para você, né? Exatamente, exatamente. Ele estava juntando tesouros. Deus repreende o povo falando o quê? Ó, vocês estão aí construindo suas casas. Vocês estão vivendo aí, ó, regaladamente com seus bens, com suas casas bem adornadas. E o templo tá como? Destruído, tá abandonado. Digo hoje, talvez tem pessoas que são cristãos aqui nos assistindo, talvez tem pessoas que não são, mas serve tanto para um como para outro. Uhum. Por quê? O problema do ser humano é o nosso coração, não é o dinheiro. Lá em Timóteo, quer ver? Timóteo capítulo 1, versículo 6, ou capítulo 1, ou, perdão, desculpa. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 10. Amém. Lê pra gente aí, varão, por gentileza. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro está relacionado ao sentimento. Por isso que eu servir a Deus, eu não posso servir a Deus pelo que eu sinto, mas sim pelo que eu sei. Meu Você não Deus. pegou, não? Aleluia. Porque nem todo dia eu vou estar bem para sentir Deus. Então eu tenho que ter a certeza de que Ele vai me ouvir. Eu tenho que ter certeza de que Ele vai estar ali, vai estar me assistindo. Então, você percebeu que está tudo relacionado ao coração? Está relacionado à raiz de amargura. Por quê? No Éden, após a queda, todo tipo de mal surgiu. Porque o homem vivia e falava face a face com Deus, caminhava no jardim com Deus. E após a queda, os olhos dele se abriram. Ele percebeu que estava nu. O que é isso? A malícia. A malícia entrou. E quando a malícia entra, e isso é em todos os aspectos da nossa vida. Se você for parar para perceber, a malícia está em tudo. Em tudo. Desde uma conversa em uma administração. Tudo. Porque às vezes a pessoa conversa com alguém, a Bíblia diz assim lá em Jeremias, desconhecido é o coração do homem. Quem o conhecerá? Acho que é mal, como é que fala? Deixa eu ver se eu acho aqui o passagem. Ah, lembrei. Enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? Hum. Então, assim, você conversa com alguém e você não sabe o que ele está pensando ao seu respeito. Não sabe o que passa aqui na cabeça, na mente dele, a malícia, o que ele está pensando. Por quê? A gente não conhece o ser humano. A gente não sabe quem é
as pessoas que se aproximam da gente. A Uhum. gente só conhece a partir do momento que elas se mostram de fato quem elas são. Davi fala assim, ó, eu pensei que era meu inimigo que levantou seu calcanhar contra mim, mas foi quem comia na minha mesa. Uhum. Lê aí, varão, pra gente. Jeremias, capítulo 17, e versículo de número 9. 7:9. Isso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ó, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ninguém conhece o coração do ser humano a não ser Deus. Hum. Por isso que quando nós falamos de mordomia, falamos de administração, tudo que nós fizermos, pode ser que a pessoa seja próspera ou tenha o dom de ser próspero, porque Deus deu a ele o dom da prosperidade. Quer ver? Deus ele é o dono Deus ele é o dono da prosperidade. É um dom de Deus. É um dom de Deus a prosperidade. Ó, abre aí para mim, por gentileza, em Eclesiastes, capítulo 5 e versículo 19. Eclesiastes 5:19. Vamos lá. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu Opa, poder para segura, deles segura. comer. Segura. Lê só até a questão de Deus. Só até Deus. Quanto ao homem a quem Deus A quem Deus lhe deu riqueza, prosperidade. Então, ou seja, a, o dom da riqueza, Deus ele dá para quem ele quer, certo? certo. Deus ele dá porque é um dom dele dar riqueza para as pessoas. Para algumas pessoas, Deus vai dar riquezas para fazer o nome. Para algumas pessoas, Deus vai dar para ser abençoador. Aquilo que o ímpio tem, o cristão também tem, que é a graça comum. Quem gosta de pregar isso é o pastor Marcos. Ele fala sobre a graça comum e a graça salvífica. A graça comum todos têm, certo? Que é conquistar, ter. Isso é um proveito que todo ser humano tem. A graça salvífica é a graça que Deus dá por intermédio de Cristo Jesus, que nos leva à salvação. A graça comum é a graça que nós desfrutamos de conquistar, formar família, de ter bens, criar filhos. É a graça comum que todos têm. Até a vida é Agora, uma a graça. graça comum, né? Exatamente. Agora, a graça salvífica, o Filho, Cristo, ele tem que estar envolvido. Ele tem que estar, sabe, nos primeiros passos e primeiros projetos da nossa vida. Uhum. Porque eu posso fazer planos. Posso fazer planos. Porém, esses planos sem Deus pode ser frustrado. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes as pessoas elas fazem planos. Quantas pessoas hoje se frustraram na questão de investimento por não saber como investir e acabou perdendo muito dinheiro. Agora, vamos lá. Uma pessoa que tem a direção de Deus, uma pessoa que busca Deus,
uma pessoa que sempre está em contato com as escrituras sagradas. Ela vai ter direção, Hum. porque Deus vai direcionar essa pessoa. É uma pessoa que sempre está em contato com o Criador. E todos os projetos que temos e colocarmos diante do nosso Criador, ele vai nos direcionar da melhor forma possível. Ainda que haja algum dano, o dano que nós temos diante de Deus não é para vergonha, é para honra, é para que o nome dele seja glorificado. Você entende? A questão da pessoa prosperar sem Deus é a pessoa prosperar com Deus. É a pessoa estar com o coração em Deus e não naquilo que ela quer conquistar. A Bíblia vai dizer assim: ó, contudo, que você tem que guardar, guarde o seu coração. Porque o coração é onde sai, sabe, a fonte da vida. A Bíblia diz assim que não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e jorrar água amarga. Então não tem como a gente amar o dinheiro e amar a Deus ao mesmo tempo. Você está amando a dois senhores. Ou você há de agradar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Então você entende que a questão do dinheiro não tem nada a ver a questão em si, o dinheiro, mas sim o que eu alimento aqui no meu coração acerca do dinheiro. Porque o quanto eu alimento acerca do dinheiro é o que o ser humano se torna quando tem na mão. Meu Deus. O ser humano cobiça tanto isso, ele faz tantos planos, que quando ele alcança, ele esquece até quem ele era. Meu Deus. O problema não é o dinheiro. O problema é você aplicar o seu coração ao dinheiro. O dinheiro é bom, o dinheiro paga as nossas contas, o dinheiro coloca comida na nossa mesa, o dinheiro, para quem mora de aluguel, paga o nosso aluguel. O dinheiro, ele faz, sabe, o país girar. As finanças, o dinheiro é bom, mas eu sou ruim. Eu sou uma pessoa ruim. O meu coração é ruim. Olha o que Paulo vai dizer sobre a lei de Deus, que a gente pode agora encaixar na questão do dinheiro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Romanos, capítulo de número 7. Versículo de número 18. Romanos, capítulo 7, a partir do 18. Lê pra gente, Farão, por gentileza. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita Na bem minha, nenhum. não habita bem Nenhum. nenhum. Paulo está declarando: eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Pode continuar. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Opa, peraí. Eu quero, mas eu não Não faço. consigo Por executar. quê? Paulo vai dizer o porquê. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faz.
Está relacionada ao quê? Ao coração. Continua. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, Opa, e sim o pecado que peraí. habita em mim. Isso aí, vamos consertar isso para que as pessoas não achem, mas eu faço, mas não é o que faço, é o pecado que está em mim. É o Peraí. A Bíblia. inimigo. Não, peraí. Vamos consertar porque as pessoas podem pegar isso aí, né? E ficar errando e falar, mas não é eu, é o pecado que está em mim. O que que Deus fala para Caim quando mata seu irmão? Isso é forte. Caim, o pecado jaz às portas. Cabe você dominá-lo. Peraí. Ainda que o pecado esteja em mim, no coração, eu escolho pecar ou não. Eu escolho fazer errado ou não. É uma escolha. Então, as pessoas sempre colocam desculpas, mas não tomam para si a responsabilidade do seu erro. Muitas pessoas se vitimizam. Ah, mas é porém isso, é porém aquilo, que não sei o que, aquilo outro. Para de inventar desculpa. Toma responsabilidade para si. Enfrenta o problema e vai para cima. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldade. Mas se por causa de um, ou por causa de outro, ou por causa de fulano, ou por causa de Betrano, ou porque é isso, é porque é aquilo, a gente não faz, nós somos mais um que não estão fazendo. Nós somos mais um englobado naqueles que não estão fazendo. Deus escreve a nossa história. A gente escolhe deixar legado ou não. Tudo depende das nossas escolhas. As escolhas, ela tem o poder para te colocar lá em cima ou fazer você descer ladeira abaixo. E uma escolha mal tomada, vem as consequências. Meia dura. O que você planta, você colhe. Gente, o dinheiro nunca foi o problema da humanidade. O dinheiro nunca foi o problema do ser humano. Mas parece que é o ser humano que é o problema do dinheiro. Uhum. Porque o ser humano não sabe usar. O ser humano não sabe usar. Sabe? Com diligência, com prudência, com cautela. O dinheiro vai acabar uma hora. Porque uma hora a fonte seca. Se você acha que você gastar todo dia, gasta 100, gasta 200, gasta 300, todo dia, você vai gastando. No final do mês, você vai estar devendo. Você não vai fechar essa conta. Então, a gente tem que olhar, às vezes, para dentro de nós, sabe? E procurar lá no nosso subconsciente. Porque às vezes o problema não é de agora, às vezes o problema é de lá de trás. Está enraizado. Às vezes as pessoas que... Ó, um problema que muitas pessoas enfrentam hoje é uma pessoa compulsiva, uma pessoa que gasta muito, uma pessoa que não pode pegar dinheiro, que quer ir pro shopping, quer gastar, quer ir pro cinema, quer gastar. Para ela é um alívio se ela pegar dinheiro e comprar alguma coisa. Na verdade, isso são pessoas que têm problemas que acarretou do passado e hoje, o que acontece? Para aliviar o que ela sofreu lá atrás, de alguma forma, às vezes inconscientemente, ela desconta no quê? Gastar. Em alívio, sabe? Eu conheço uma pessoa
conheço uma pessoa, ela não está aqui com a gente. Ela pegou empréstimo com a agiota, pegou mais de 30 mil reais. Orou, pediu a Deus, Deus deu escape, ela pagou a dívida com a agiota. O que aconteceu? Ele entrou na dívida de novo. Só que a dívida aumentou, foi para mais de 50 mil. E o que acontece? Ela culpa Deus. Peraí, mas quem foi que pediu? Foi Deus ou foi ela? Hum, Então, assim, as pessoas estão parece que estão em Nárnia, sabe? Elas fazem as coisas e depois querem a ajuda de Deus, querem que Deus resolva os problemas dela, mas não querem compromisso nenhum com Ele. Tá vendo que o problema não é o dinheiro? O problema são as pessoas. As pessoas são os problemas, porque as pessoas não conseguem, sabe, olhar para dentro de si e procurar administrar sua própria vida, sua própria mente, seu próprio coração. E quando isso não acontece, ela não vai conseguir administrar nada na vida dela. Nada. meu Deus. Isso acontece muito, mano. Muito. Você, como cara que trabalha com finanças, acredito que você deve ver muitas essas coisas por aí, né? Muito demais, assim, principalmente essa questão que você falou a respeito das crises. Muita pessoa traz para a vida financeira dela, você comentou no início da live a respeito disso. A pessoa traz para a vida financeira dela aquilo que é um trauma que ela traz do passado. Então, por exemplo, tem muita gente que gasta compulsivamente, porque principalmente na parte feminina, porque quer suprir a presença de um pai que não existiu. Então ela fica ali tentando gastar. Então, passou por um momento difícil da vida, corre pro shopping, vamos gastar, vamos suprir essa tristeza. Sabe, e o tempo todo tem gente que faz isso com dinheiro, tem gente que faz isso com alimentação, tem gente que faz com várias outras coisas, né? Mas geralmente está remetendo a um trauma ali e a ciência já comprovou isso, apesar de que eu sempre falo isso. Eu tenho uma frase comigo, né? Eu falo, os cientistas eles gastam milhões para comprovar o que já estava escrito na Bíblia, né? É A gente escrito. sempre. É, É cara, mais ou menos. as pessoas precisam se encontrar primeiro. Tem muitas pessoas perdidas dentro de si mesmo. Pessoas têm um vazio dentro de si que é especificamente o tamanho de Deus. Ah, mas peraí, Deus é tão grande, como é que ele vai caber dentro de mim? A Bíblia diz assim que nem mesmo o infinito consegue conter a glória de Deus. E o próprio Deus diz: para quem eu me compadecerei, ou para quem eu olharei? Para o contrito de coração e o contrito de espírito. Ou seja, aquele que tem um coração quebrantado, aquele que tem um espírito quebrantado, que reconhece as suas falhas, que reconhece as suas dificuldades, que reconhece quando precisa de ajuda, mas não só recorre a Deus quando precisa de ajuda, mas recorre a Deus a todos os momentos da sua vida. Nós precisamos de Deus, independente de religião. A religião, o significado da palavra religião é religar. Mas o que as pessoas estão tentando religar? Ligar o que no que, Hum, né? Jesus ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Então assim, as pessoas estão correndo de um lado para o outro para alcançar Deus. Mas as pessoas não vão para a Bíblia para encontrar Deus. Tudo que a gente precisa está aqui, varão. é, Tudo que a gente precisa. Desde finanças a construção. Jesus, ele uma certa vez, ele fala assim, ó, qual é o homem que vai construir uma torre e não senta para calcular os seus gastos? Olha o que Jesus fala. O próprio Jesus vai falar de administração, mas em questão aqui que ele está tratando é sobre segui-lo.
Ele fala assim, qual é o homem que, colocando no seu coração em construir uma torre, não senta para calcular os seus gastos? Porque, começando ele e não tendo dinheiro para terminar, as pessoas vão zombar dele. A obra fica incompleta. Aqui Jesus está tratando a questão de seguir ele. Sim. Jesus, como se ele estivesse falando assim, ó, qual é a pessoa que vai me seguir e não senta para calcular o que, que vai ter que deixar para trás para me seguir? Às vezes a gente tem que deixar muita coisa. E Jesus falou assim, ó, quem não deixa pai, filho, filha, mãe, esposo, por amor a mim, não é digno de mim. Então, assim, Deus, ele é o autor da família. Deus jamais não queria destruir uma família que esteja bem, que esteja de acordo, que esteja em concordância. Nunca que ele iria destruir uma família que está em harmonia para construir outra. Deus não é contra a sua palavra, Sim. certo? Mas quando Jesus fala quem não abandonar, porque se a gente for ver no princípio da igreja, a mudança era radical. Por que era radical? Quem aceitava Jesus perdia tudo, perdia seus bens, perdia sua casa. Ou seja, as pessoas que serviriam a Cristo e vê-se que ia perder seus bens e sua família, talvez as pessoas que não queriam perder suas famílias voltavam para trás. Uhum. Entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente vai ter que deixar para trás por amor a Cristo. Ele é o único que pode, de fato, nos dar a visão que nós precisamos. Porque Paulo vai dizer assim, ó, que nós ainda estávamos mortos em nossos pecados e concupiscência. E tendo nós mortos, estávamos mortos para Deus, Deus, em sua misericórdia, nos, nos liberta em Cristo Jesus, nos transforma em Cristo Jesus. Ele abre a nossa mente para que a gente possa enxergar aquilo que estava aqui, ó, na nossa frente, e a gente nunca conseguiu ver. Por quê? Porque nós estávamos cegos. Quando a gente está cego, a gente só olha aquilo que a gente quer ver, É. mas não aquilo que Deus quer nos mostrar. Porque uma coisa é a gente olhar aquilo que Deus quer nos mostrar, não aquilo que eu quero ver. Porque aquilo que eu quero ver está na minha expectativa. Está na minha expectativa. Eu quero que aconteça isso, eu quero que aconteça aquilo, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Mas na visão de Deus, Deus ele não vai deixar você ver o que ele está fazendo. Porque ele faz no oculto. Ele faz sem as pessoas ver. Quando você vai perceber, ele já fez e o nome dele foi glorificado. Barão, pra gente terminar, nós já foi lá para 1 hora já, né? Amém. Quase 1 hora de... Eu queria deixar aqui, ó, uma descrição de uma catedral que diz assim, ó. Eu coloquei um título que diz assim: não podemos perder tempo. E olha o que está escrito nessa catedral que diz assim, ó. Quando em minha infância eu ria e chorava, o tempo se arrastava. Quando em minha juventude eu sonhava e falava, o tempo caminhava. Quando o homem crescido a vencer, tempo passou a correr. E mais tarde, ao velho ficar, vi o tempo passar. Logo nessa vida, ou logo nessa jornada que estou, verei que o tempo passou. Nós nunca somos velhos demais para enfrentar desafios, lutar batalhas e aprender novas verdades. Quando paramos de aprender, deixamos de crescer. E quando deixamos de crescer, paramos de viver. Fica com essa reflexão, coloca ela na tábua do seu coração.
Amém? Varão, obrigado pela oportunidade. Deus seja louvado pela sua vida. Amém. Tá bom? Deus abençoe. Em Amém. nome de Jesus. Sou muito grato. Estou muito honrado Amém. pela essa oportunidade. E espero que essa live aí alcance pessoas e que pessoas possam ser tocadas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra. Amém, Varão? Amém. Eu que agradeço. A honra é nossa de poder ouvir um pouco de tudo que Deus confiou ao seu coração. São privilégios. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por estar aqui conosco. Que Amém. boa foi essa palavra, maravilhosa. Falou muito comigo aqui. Acho que com certeza vai alcançar muitas pessoas além daquelas que já passaram aqui. E é isso. Assim, a preocupação de Deus é com o coração, né? E a gente precisa estar constantemente se aperfeiçoando, constantemente buscando a Deus. A gente vê quantas pessoas aí que alcançam, né, a riqueza. A gente vê grandes famosos alcançam a riqueza e chega lá, se torna uma pessoa triste porque ela percebeu que a corrida dela foi em vão. Tudo que ela conquistou ali foi inútil. Essa é a palavra. Eu queria achar uma palavra mais Sim. tranquila, mas essa é a palavra. Não dá E aí a para pessoa. não dá para E ser a, muito tranquilo, né? e aí a pessoa percebe. E aí onde vem a depressão, onde vem a tristeza, onde vem um buraco que não tem mais procedência, né? A pessoa só vai achar saída em Cristo mesmo. Exatamente. Então, boa foi essa palavra, tanta coisa para a gente aprender. Obrigado por estar com a gente, obrigado por Amém, compartilhar. Varão. Que Deus possa retribuir 100 por um. Eu sei que a gente não faz isso por barganha, a gente faz isso Ah, por amor, por é isso. chamado, por grande comissão. Mas Sim. do desejo do meu coração, minha oração é para que Deus retribua 100 por um sobre a tua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Tá bom? Amém. Deus Obrigado, abençoe. Deus Obrigado. abençoe. Obrigado por todos que passaram aqui, que estiveram aqui, que vão passar ainda. Fiquem com Deus. Próxima quinta-feira esteja conosco. E é isso. Um abraço. Amém, profeta.